Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Quinta-feira Santa. Preparativos para a ceia pascal. A voz do Pai, o sinal combinado com o traidor, respeitos prestados pelos notáveis. É amanhã novamente, tão serena, tão alegre, até mesmo as raras nuvens que ontem vagavam lentamente no céu azul cobalto já não estão mais lá. Um pequeno rebanho de ovelhas parece querer saudar Jesus, embora estejam tristes por terem sido privadas de seus filhotes, vendidos para o sacrifício da Páscoa. É o lamento das mães ressoando no ar, enquanto balem chamando seus filhinhos que nunca mais voltarão. E eles vêm se esfregar em Jesus, olhando para ele com seus olhos mansos. A visão das ovelhas lembra aos apóstolos o rito, e, quando estão quase no Getsêmani, perguntam a Jesus: onde iremos para consumir a Páscoa? Que lugar escolhes? Dize-nos e iremos preparar tudo. E Judas de Queriote diz: dá-me as tuas ordens e eu irei. Pedro, João, escutem-me. Os dois que estavam um pouco à frente aproximam-se de Jesus que os chamou. Sigam-me e entrem na cidade pela porta do esterco. Assim que entrarem, encontrarão um homem que volta de Enrogel com um cântaro daquela boa água. Sigam-no até que ele entre numa casa. Você dirá àquele que está lá dentro: o mestre pergunta, onde fica o salão onde poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará um grande salão de jantar que já está preparado. Prepare tudo ali. Vão depressa e depois juntem-se a nós no templo. Os dois saem apressadamente. Jesus, porém, caminha devagar. A manhã ainda está fresca e apenas os primeiros peregrinos aparecem nas estradas que levam à cidade. Eles atravessam a pequena ponte de Cedron, que fica antes do Getsêmani, e entram na cidade. Os portões já não são vigiados por legionários, provavelmente por causa de uma contra-ordem de Pilatos, que se tranquilizou com a ausência de controvérsias a respeito de Jesus. Há, de fato, absoluta tranquilidade em todos os lugares. Oh, ninguém pode negar que os judeus conseguiram se controlar. Ninguém molestou o mestre ou seus discípulos, comportando-se com respeito, senão afeto, e como pessoas bem educadas, sempre o saudaram, até mesmo os membros mais rancorosos do Sinédrio. A repreensão de ontem também foi suportada com incomparável paciência. E como a casa de campo de Caifás fica perto daquele portão, neste exato momento passa um grande grupo de fariseus e escribas vindo de lá, e entre eles está o filho de Anás, com Elcai, Doras e Sadoc. E curvando-se as costas cobertas por amplos mantos, prestam-lhe homenagem em meio ao farfalhar de vestes, franjas e volumosos chapéus. Jesus os saúda e passa majestoso em sua túnica de lã vermelha, e seu manto de tom mais escuro, com o adorno de cabeça de Sintique em sua mão, enquanto o sol transforma seus cabelos ruivos em uma coroa dourada e um véu brilhante que desce até seus ombros. Depois que ele passa, as costas se endireitam e os rostos aparecem, os de hienas furiosas. Judas de Queriote, que sempre olhava ao redor com seu rosto traiçoeiro, dirige-se à beira da estrada sob o pretexto de amarrar sua sandália. E, posso vê-lo muito bem, acena para aqueles homens esperarem por ele.
Ele deixa o grupo de Jesus e seus discípulos passar à frente, sempre ocupado com a fivela de sua sandália para assumir uma postura. Então ele passa rapidamente perto dos escribas e fariseus e sussurra: no portão formoso, por volta da 6ª, um de vocês. E ele se afasta rapidamente, juntando-se a seus companheiros. Franco, impudentemente franco, eles sobem ao templo, apenas alguns judeus ainda, mas muitos gentios. Jesus vai adorar o Senhor. Depois volta e diz a Simão e Bartolomeu que comprem o cordeiro, recebendo o dinheiro de Judas de Queriote. Eu poderia ter feito isso, diz Judas. Você terá outras coisas para fazer. Você sabe disso. Há aquela viúva a quem se deve levar a oferta de Maria de Lázaro, informando-a de que, depois das festividades, ela deve ir a Betânia, a Lázaro. Você sabe onde ela mora? Entendeu? Sim, eu sei. Zacarias, que a conhece bem, me mostrou o lugar. E acrescenta: estou muito feliz em ir, não tanto pela viagem, mas por causa do cordeiro. Quando devo ir? Mais tarde, não ficarei muito tempo aqui. Descansarei hoje, pois quero estar bem para esta noite e para minha oração noturna. Tudo bem. Bem, eu me pergunto, Jesus, que nos últimos dias nada disse sobre suas intenções para não dar detalhes a Judas, por que ele agora diz, por que repete o que fará durante a noite? Sua paixão já começou com a cegueira da premonição, ou essa premonição aumentou tanto que ele pode ler nos livros do céu que aquela é a noite? E que, portanto, é necessário torná-la conhecida àquele que espera para saber, para que possa entregá-lo aos seus inimigos, ou ele sempre soube que sua imolação começaria naquela noite? Não posso dar nenhuma resposta. Jesus não me dá nenhuma resposta, e eu permaneço com minhas perguntas, enquanto observo Jesus curando os últimos doentes. Os últimos. Amanhã, em poucas horas, ele não poderá mais. A terra ficará desprovida de seu poderoso curador de corpos, mas a vítima de seu cadafalso começará a série ininterrupta por 20 séculos de suas curas espirituais. Hoje estou contemplando em vez de descrevendo. Meu Senhor me faz projetar minha visão espiritual do que vejo acontecer no último dia da liberdade de Cristo, para o que será ao longo dos séculos. Hoje estou contemplando os sentimentos, os pensamentos do Mestre, em vez do que está acontecendo ao seu redor. Já estou na dolorosa compreensão de sua tortura no Getsemane. Como de costume, Jesus é cercado pela multidão que aumentou, e agora consiste principalmente de hebreus que se esquecem de se apressar para o lugar onde os cordeiros são sacrificados, ansiosos como estão para se aproximar de Jesus, o Cordeiro de Deus, que está prestes a ser imolado. E as pessoas continuam fazendo perguntas e querem mais explicações. Muitos são hebreus que vieram da diáspora e, tendo ouvido as pessoas falarem da reputação de Cristo, do profeta Galileu, do Rabi de Nazaré, estão curiosos para ouvi-lo falar e ansiosos para se lembrar de qualquer dúvida possível. E eles abrem caminho pela multidão e imploram aos palestinos, dizendo: vocês sempre o têm consigo, vocês sabem quem ele é, podem ouvir as suas palavras quando quiserem. Viemos de longe e partiremos imediatamente após cumprir o preceito. Vamos até ele. A multidão abre caminho com dificuldade para dar passagem a eles, e eles se aproximam de Jesus e o observam com curiosidade. Conversam em voz baixa uns com os outros, grupo por grupo. Jesus os observa, mesmo que ao mesmo tempo ouça um grupo de pessoas que vieram da Pérea. Então, depois de dispensar este último grupo de pessoas que lhe deram dinheiro para os pobres, como muitas pessoas fazem, e o entregou a Judas como de costume, ele começa a falar: vocês são todos da mesma religião, mas de diferentes lugares de origem, e muitos dos que estão aqui presentes estão se perguntando: quem é este homem chamado Nazareno?
e suas esperanças se chocam com suas dúvidas. Escuta, disse de mim, um renovo brotará do tronco de Jessé, uma flor surgirá desta raiz, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele não julgará segundo a aparência dos olhos, nem dará juízo por ouvir dizer, mas julgará os aflitos com integridade e defenderá os humildes. O renovo da raiz de Jessé, posto como sinal entre as nações, será invocado pelos povos, e o seu sepulcro será glorioso. Depois de hastear uma bandeira para as nações, reunirá os refugiados de Israel e congregará o povo disperso de Judá dos 4 cantos da terra. Disse de mim, eis que o Senhor Deus vem com poder, o seu braço triunfará. Ele traz consigo o seu prêmio, a sua obra está diante dos seus olhos, como um pastor, apacentará o seu rebanho. Disse de mim, eis o meu servo com quem permanecerei, em quem a minha alma se deleita. Eu o dotei do meu espírito. Ele trará justiça às nações. Ele não chamará, não quebrará a cana rachada, não apagará o pavio fumegante, fará justiça segundo a verdade, sem tristeza ou turbulência. Ele terá sucesso em estabelecer a justiça na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Disse de mim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomei pela mão. Te preservei, te designei como aliança do povo e luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos da prisão e os que jazem nas trevas do calabouço. Disse de mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos mansos, para curar os de coração quebrantado, para pregar liberdade aos escravos, libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. Dizem de mim, ele é o forte, ele apacentará o seu rebanho com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles se converterão a ele, porque a partir de agora ele será glorificado até os confins da terra. Dizem de mim, irei e procurarei as minhas ovelhas, eu mesmo, eu procurarei os perdidos, trarei de volta os que foram expulsos, curarei os feridos, nutrirei os fracos, velarei pelos fortes e saudáveis, e os apacentarei com justiça. Disse, ele é o príncipe da paz e será a paz. Disse, eis que vem o seu rei, o justo, o Salvador. Ele é pobre e monta um jumentinho. Anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de mar a mar, até os confins da terra. Disse, 70 semanas foram decretadas para o teu povo, para a tua santa cidade, para que a prevaricação seja removida, o pecado chegue ao fim, a maldade seja cancelada, a justiça eterna chegue, as visões e profecias se cumpram, e o santo dos santos seja ungido. Depois de 7 semanas, mais 62, o Cristo virá. Depois de 62, ele será morto. Depois de 1 semana, ele confirmará a vontade, mas no meio da semana cessarão os sacrifícios e as vítimas, e a abominação da desolação estará no templo e durará até o fim dos tempos. Então haverá escassez de vítimas nestes dias? O altar não terá vítima? Terá a grande vítima. Aqui o profeta vê. Quem é este que vem com vestes manchadas de carmesim? Ele é belo em sua veste e marcha na plenitude de sua força. E ele, que é pobre, como tingiu sua veste de púrpura? Aqui o profeta explica. Abandonei meu corpo aos que me golpearam, minhas faces aos que me arrancaram a barba. Não desviei meu rosto dos que me insultaram. Minha formosura e meu esplendor se perderam, e os homens não me amaram mais. Os homens me desprezaram e me consideraram o último. O homem de dores, meu rosto será velado e desprezado. E me considerarão como um leproso, enquanto que, por todos, serei coberto de feridas e morto. Eis a vítima. Não tenhas medo, Israel, não tenhas medo. O cordeiro pascal não está indisponível. Não tenhas medo, ó terra, não tenhas medo. Eis o Salvador,
Como uma ovelha, ele será levado ao matadouro, porque assim o quis, e não abriu a boca para amaldiçoar aqueles que o matam. Depois de ser condenado, será ressuscitado e consumido em dor, com os membros deslocados, os ossos expostos, os pés e as mãos perfurados. Mas após a angústia pela qual justificará a muitos, ele possuirá multidões, porque, após entregar sua vida à morte pela salvação do mundo, ele ressuscitará dos mortos e governará a terra, alimentando os povos com as águas vistas por Ezequiel, que fluem do verdadeiro templo, que, mesmo que seja derrubado, ressuscitará por sua própria força, e com o vinho com o qual também a veste branca como a neve do Cordeiro Imaculado foi tingida de púrpura, e com o pão que desceu do céu. Vós que tendes sede, vinde às águas. Vós que tendes fome, alimentai-vos. Vós que estáis exaustos e vós, enfermos, bebei o meu vinho. Vinde, vós que não tendes dinheiro, vós que estáis com a saúde debilitada, vinde. E vós que estáis nas trevas, e vós que estáis mortos, vinde. Eu sou riqueza e saúde, eu sou luz e vida. Vinde, vós que buscais o caminho. Vinde, vós que buscais a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Não temais não poder consumir o cordeiro, porque não há vítimas verdadeiramente santas neste templo profanado. Todos podereis comer do Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo, como disse o último dos profetas do meu povo a meu respeito. Desse povo a quem pergunto: meu povo, o que vos fiz? Em que vos entristeci? O que mais poderia vos ter dado, além do que já vos dei? Instruí as vossas mentes, curei os vossos enfermos, ajudei os vossos pobres, saciei a fome dos vossas multidões. Eu vos amei em vossos filhos, perdoei e orei por vós, amei-vos ao ponto do sacrifício. E o que estáis preparando para o vosso Senhor? Uma hora, a última, vos é dada. Meu povo, minha cidade real e santa, voltai nesta hora para o Senhor vosso Deus. Ele falou palavras verdadeiras. É isso que foi dito, e ele realmente faz o que foi dito. Como um pastor, ele cuidou de nós, como se fôssemos ovelhas desgarradas, doentes, nas trevas. Ele veio para nos guiar pelo caminho certo. Para curar nossas almas e corpos, para nos iluminar. Todos os povos realmente vão a ele. Olhem ali para aqueles gentios, como estão admirados. Ele pregou a paz, ele deu amor. Não entendo o que ele diz sobre o sacrifício. Ele fala como se tivesse que ser morto. Assim seja, se ele é o homem visto pelos profetas, o Salvador. E ele fala como se todo o povo tivesse que maltratá-lo. Isso nunca acontecerá. O povo, nós, o amamos. Ele é nosso amigo, nós o defenderemos. Ele é galileu e nós, galileus, daremos nossas vidas por ele. Ele é da linhagem de Davi e nós, homens da Judéia, levantaremos nossas mãos para defendê-lo. E nós, a quem ele amou como amou a vocês, nós de Aurã, da Pérea, da Decápolis, jamais o esqueceremos. Todos o defenderemos. Essas são as vozes da multidão que agora é muito numerosa, como são transitórias as intenções humanas. A julgar pela posição do sol, creio que devem ser cerca de 9 horas da manhã, no nosso horário. 24 horas depois, essas pessoas terão rodeado o Marte por muitas horas, torturando-o com seu ódio e golpes, e gritando, pedirão sua morte. Poucos, muito poucos, pouquíssimos entre os milhares de pessoas que se aglomeram, vindas de todas as partes da Palestina. E de mais longe, e que receberam luz, saúde, sabedoria e perdão de Cristo, serão aqueles que não só não tentarão arrancá-lo de seus inimigos, porque seu pequeno número comparado à multidão dos agressores os impede, mas nem mesmo serão capazes de confrontá-los, dando-lhe uma prova de seu amor, seguindo-o com uma atitude amigável. Os elogios, assentimentos e comentários admirados se espalham pelo grande pátio, como ondas que, vindas do mar aberto, vão longe para morrer na praia. Alguns escribas, judeus e fariseus tentam neutralizar o entusiasmo do povo, bem como a agitação do povo,
contra os inimigos de Cristo, dizendo: ele está delirando, seu cansaço é tão grande que o deixa delirante. Ele confunde honras com perseguições, suas palavras têm torrentes de sua sabedoria habitual, mas misturadas com frases delirantes. Ninguém quer feri-lo. Nós entendemos quem ele é. Mas o povo duvida de tamanha mudança de humor, e alguns se rebelam contra eles, dizendo: ele curou meu filho louco. Eu sei o que é loucura. Um louco não fala assim. E outro diz: deixem que falem. São víboras que temem que o porrete do povo lhes quebre as costas. Cantam a doce canção do rouxinol para nos enganar, mas se vocês ouvirem com atenção, há o sibilar da serpente nela. E também outra: sentinelas do povo de Cristo, fiquem atentos. Quando o inimigo acaricia, ele tem um punhal escondido na manga e estende a mão para golpear. Mantenham os olhos abertos e os corações preparados. Chacal não pode se tornar cordeiros mansos. Você tem razão, a coruja atrai e encanta os passarinhos simples com a imobilidade de seu corpo e com a falsa alegria da sua saudação. Ela ri e convida com seu grito, mas está pronta para devorar. E assim por diante, de grupo para grupo, mas há também alguns gentios que têm sido constantes e cada vez mais numerosos em ouvir o Mestre durante os dias de festividade. Eles estão sempre à margem da multidão, porque o exclusivismo hebreu-palestino é forte e os impede de ocupar os lugares mais próximos do Mestre. Então eles desejam se aproximar dele e falar com ele. Um grande grupo deles lança olhares para Filipe, que foi empurrado para um canto pela multidão. Eles se aproximam dele dizendo: Senhor, queremos ver Jesus, seu mestre, de perto e falar com ele pelo menos uma vez. Filipe fica na ponta dos pés para ver se há algum apóstolo mais próximo do Senhor. Ele vê André e depois de chamá-lo grita: há alguns gentios aqui que gostariam de cumprimentar o mestre. Pergunte a ele se ele os receberá. André, a poucos metros de Jesus, espremido na multidão, abre caminho entre as pessoas usando os cotovelos generosamente e sem hesitar, gritando: abram caminho, eu digo, preciso ir ao mestre. Ele chega até ele e o informa do desejo dos gentios. Levem-nos para aquele canto, eu irei até eles. E enquanto Jesus tenta passar pela multidão, João, que acabara de voltar com Pedro, luta para abrir caminho para ele e é auxiliado por Pedro, Judas Tadeu, Tiago de Zebedeu e Tomé, que deixa o grupo de parentes que encontrou na multidão para ajudar seus companheiros. Jesus está onde os gentios já estão e eles o saúdam. A paz esteja convosco. O que quereis de mim? Ver-te e falar contigo. Tuas palavras nos perturbaram. Sempre quisemos falar contigo para te dizer que tua palavra nos afeta, mas estávamos esperando o momento oportuno para fazê-lo. Hoje, tu estás falando de morte. Tememos que não possamos mais falar contigo se não aproveitarmos esta hora. Mas será possível que os hebreus matem seu melhor filho? Nós somos gentios e não recebemos nenhum favor da tua mão. Tua palavra nos era desconhecida. Ouvimos falar vagamente de ti, mas nunca te vimos nem nos aproximamos. E, no entanto, como podes ver, nós te reverenciamos, e o mundo inteiro que te honra conosco. Sim, chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado pelos homens e pelos espíritos. Agora a multidão está novamente ao redor de Jesus, mas com a diferença de que os gentios estão na primeira fila e os outros atrás. Mas se é a hora da tua glorificação, tu não morrerás, como dizes, ou como entendemos, porque não é glorificação morrer dessa maneira. Como poderá reunir o mundo sob teu cetro, se morreres antes de o fazer? Se o teu braço estiver imobilizado pela morte, como poderá triunfar e reunir os povos? Morrendo eu dou a vida, morrendo eu construo, morrendo eu crio um novo povo. É através do sacrifício que se alcança a vitória. Digo-vos solenemente que, se o grão de trigo que caiu na terra não morrer, permanecerá infrutífero. Se, ao contrário, morrer, dará uma rica colheita. Quem ama sua vida, perdê-la-á,
Quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. É meu dever morrer para dar esta vida eterna a todos os que me seguem, para servir a verdade. Venham aqueles que desejam me servir. Os lugares no meu reino não se limitam a este ou aquele povo. Venha quem quiser me servir e siga-me. E onde eu estiver, o meu servo também estará, e aquele que me serve será honrado pelo meu Pai, o único e verdadeiro Deus, o Senhor do céu e da terra, o Criador de tudo que existe, o pensamento, a palavra, o amor, a vida, o caminho, a verdade. Pai, Filho, Espírito Santo, um sendo trino, trino sendo um, único e verdadeiro Deus. Mas agora a minha alma está perturbada. E o que direi? Direi talvez, Pai, salva-me desta hora? Não, porque eu vim para isto, para chegar a esta hora. Então direi, Pai, glorifica o teu nome. Jesus estende os braços cruzados, uma cruz púrpura, contra o mármore branco do pórtico, e ergue a cabeça, oferecendo-se, orando, ascendendo com a sua alma ao Pai. E uma voz mais alta que um trovão, imaterial por não se assemelhar a nenhuma voz humana, mas muito perceptível a todos os ouvidos, preenche o céu claro daquele belo dia de abril e vibra, mais poderosa que o acorde de um órgão gigantesco, numa tonalidade belíssima, e proclama: Eu o glorifiquei e o glorifiquei novamente. O povo ficou assustado. Aquela voz, tão poderosa que a terra e tudo que nela havia vibraram por causa dela. Aquela voz misteriosa, diferente de qualquer outra, vinda de uma fonte desconhecida. Aquela voz que preenche tudo, de norte a sul, de leste a oeste, aterroriza os hebreus e espanta os pagãos. Os primeiros, quando possível, atiram-se ao chão, murmurando de medo. Vamos morrer agora, ouvimos a voz do céu. Um anjo falou com ele, e batem no peito, aguardando a morte. Os últimos gritam: um estrondo de trovão, um rugido retumbante. Vamos fugir. A terra rugiu, tremeu. Mas é impossível fugir na multidão que aumenta com aqueles que, de fora dos muros do templo, correm para dentro, gritando: Tem misericórdia de nós, deixa-nos correr. Este é um lugar santo. A montanha onde se ergue o altar de Deus não se partirá. Assim todos permanecem onde estavam, onde a multidão e o medo os bloqueiam. Sacerdotes, escribas, fariseus, levitas, magistrados, que estavam dispersos nos meandros do templo, correm para os seus terraços. Estão agitados e atônitos. Mas de todos eles, apenas Gamaliel, com seu filho, desce entre o povo nos pátios. Jesus o vê passar, todo branco em sua túnica de linho, tão branca que brilha mesmo sob o forte sol. Jesus, olhando para Gamaliel, mas como se estivesse falando com todos, eleva a voz, dizendo: Não para mim, mas para você. Esta voz veio do céu. Gamaliel para, se vira, e com o olhar de seus olhos escuros e profundos, que o hábito de ser um mestre adorado como um semideus involuntariamente endureceu como o de um predador. Ele penetra os olhos safira, límpidos e majestosamente suaves de Jesus. E Jesus continua: O julgamento deste mundo está acontecendo agora. Agora o príncipe das trevas está prestes a ser expulso, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim, porque é assim que o Filho do Homem salvará. Aprendemos pelos livros da lei que o Cristo vive para sempre, e tu dizes que és o Cristo, e dizes que deves morrer, e também dizes que és o Filho do Homem, e que salvarás, sendo exaltado. Então, quem és tu, o Filho do Homem ou o Cristo? E quem é o Filho do Homem? Perguntam as multidões que se animam novamente. Eles são uma só pessoa. Abram os olhos para a luz. A luz estará convosco apenas por um curto período de tempo. Caminhem em direção à verdade enquanto a luz estiver entre vocês, para que não sejam vencidos pelas trevas. Aqueles que andam nas trevas não sabem onde irão parar.
enquanto a luz estiver entre vocês, creiam nela, para serem filhos da luz. Ele se cala, a multidão está perplexa e dividida. Alguns se afastam balançando a cabeça, outros observam a atitude das principais figuras, fariseus, chefes dos sacerdotes, escribas, e particularmente de Gamaliel, e condicionam sua conduta a essa atitude. Outros ainda acenam com a cabeça em concordância e se curvam diante de Jesus, claramente querendo dizer: cremos, honramos o Senhor por quem o Senhor é. Mas não ousam se aliar abertamente a ele. Temem os olhos vigilantes dos inimigos de Cristo, dos poderosos que os observam dos altos terraços que dominam os esplêndidos pórticos que circundam os pátios do templo. Também Gamaliel, depois de permanecer pensativo por alguns minutos e parecendo questionar as pedras do pavimento em busca de respostas para suas perguntas íntimas, dirige-se novamente para a saída, após balançar a cabeça e os ombros, como que para expressar decepção ou desprezo, e passa diretamente em frente a Jesus, sem mais olhar para ele. Jesus, em vez disso, olha para ele com compaixão e eleva novamente a voz muito alto, soa como o toque de uma trombeta, para se sobrepor a todo o ruído e ser ouvido pelo grande escriba que se retira desapontado. Ele parece estar falando com todos, mas é claro que está falando apenas para ele. Ele diz em voz muito alta: quem crê em mim, na verdade, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. E este é verdadeiramente o Deus de Israel, porque não há outro Deus além dele. Por isso eu digo, se vocês não podem crer em mim, como o homem que é dito ser o filho de José de Davi, e o filho de Maria, da linhagem de Davi, da virgem vista pelo profeta, nascido em Belém, como é anunciado pelas profecias, precedido pelo Batista, como também tem sido dito há séculos. Creiam ao menos na voz do seu Deus que falou com vocês do céu. Creiam em mim como filho deste Deus de Israel. Porque se vocês não creem naquele que falou com vocês do céu, vocês não me ofendem, mas sim o seu Deus, de quem eu sou filho. Não permaneçam nas trevas. Eu vim como luz para o mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não criem remorsos para vocês mesmos, pois vocês podem não ser capazes de apaziguar suas mentes quando eu voltar para onde vim. Haverá um severo castigo de Deus por sua teimosia. Estou disposto a perdoar enquanto estiver entre vocês, até que o julgamento seja feito, e no que me diz respeito, desejo perdoar. Mas a mente do Pai é diferente da minha, porque eu sou misericórdia e ele é justiça. Digo-lhes solenemente que se um homem ouvir as minhas palavras e não as cumprir, eu não o julgarei. Eu não vim ao mundo para julgá-lo, mas para salvá-lo. Mas se eu não julgar, digo-lhes solenemente que há quem os julgará por suas ações. Meu Pai, que me enviou, julgará aqueles que rejeitam a sua palavra. Sim, aquele que me despreza e não reconhece a palavra de Deus, e não recebe as palavras da palavra, bem, ele tem quem o julgará. A própria palavra que anunciei o julgará no último dia. Disse: Deus não deve ser zombado, e o Deus de quem zombaram será terrível para aqueles que o consideraram louco e mentiroso. Lembrem-se, todos vocês, que as palavras que vocês me ouviram proferir vêm de Deus, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou prescreveu o que eu devia dizer e o que eu devia falar. E eu obedeço a sua ordem, porque sei que o seu mandamento é justo. Cada mandamento de Deus é vida eterna. E eu, seu Senhor, lhes dei o exemplo de obediência a todos os mandamentos de Deus. Podem ter certeza de que as coisas que eu lhes disse e estou lhes dizendo, eu as disse e estou dizendo como meu Pai me ordenou que as dissesse a vocês. E meu Pai é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, dos patriarcas e dos profetas, o Deus de Israel, o seu Deus. Palavras de luz que caem na escuridão,
que já está se tornando cada vez mais densa nos corações. Gamaliel, que havia parado mais uma vez, com a cabeça baixa, retoma a caminhada. Outros o seguem, balançando a cabeça ou zombando. Jesus também se retira, mas primeiro diz a Judas: Vá para onde tens de ir, e aos outros: Cada um de vós é livre para ir para onde tiveres ou quiseres ir. Que os discípulos pastores permaneçam comigo. Oh, leva-me também contigo, Senhor, diz Estevão. Vem. Eles se separam. Não sei para onde Jesus vai, mas sei para onde Judas de Queriote vai. Ele vai até o portão formoso, subindo os vários degraus que ligam o pátio dos gentios aos das mulheres, e depois de atravessá-lo, subindo mais degraus ao final, lança um olhar para o pátio dos hebreus e bate os pés com raiva, pois não encontra a pessoa que procura. Ele volta, vê um dos guardas do templo, chama-o. Com sua arrogância habitual, ele lhe diz: Vá até Eleazar ben Anás, diga-lhe que para vir imediatamente ao portão formoso. Judas, filho de Simão, está esperando por ele, para tratar de assuntos sérios. Ele se encosta em uma coluna e espera. Pouco depois chegam Eleazar, filho de Anás, Elcai, Simão, Doras, Cornélio, Sadoque, Naum e outros, com suas vestes farfalhantes. Judas fala em voz baixa, mas agitada. Esta noite, depois do jantar, no Getsêmani, venham lá e chamem-no, deem-me o dinheiro. Não, nós lhe daremos quando você nos chamar esta noite. Não confiamos em você. Queremos que você fique conosco, nunca se sabe, diz Elcai com um sorriso irônico. Os outros assentem em coro. Judas se enfurece com a insinuação. Ele jura. Juro por Jeová que estou dizendo a verdade. Sadoque responde: Tudo bem, mas é melhor fazer assim. Venha quando chegar a hora. Leve aqueles encarregados de capturá-lo e vá com eles, para que os guardas estúpidos não prendam Lázaro por acaso e criem muitos problemas. Por meio de um sinal, você apontará o homem para eles. Você precisa entender. À noite não haverá muita luz. Os guardas estarão cansados, sonolentos, mas se você os guiarem, bem, o que vocês acham? O pérfido Sadoque se dirige aos seus companheiros dizendo: Como sinal, eu sugiro um beijo. Um beijo. O melhor sinal para apontar o amigo traído. Ha, ha. Todos riem, um coro de demônios zombeteiros. Judas está furioso, mas ele não recua. Ele não recuará mais. Ele sofre porque zombam dele, não por causa do que está prestes a fazer. Tanto que ele diz: Mas lembre-se que quero o dinheiro contado na bolsa antes de sairmos daqui com os guardas. Você o terá, mas também lhe daremos a bolsa, para que você possa guardar essas moedas como uma relíquia do seu amor. Ha, ha, ha. Adeus, cobra. Judas está furioso. Ele já está furioso. Nunca mais perderá aquela cor e aquela expressão de terror desesperado. Pelo contrário, crescerá cada vez mais a cada hora, até se tornar insustentável quando ele estiver pendurado na árvore. Ele foge. Jesus se refugiou no jardim de uma casa amiga. Um jardim tranquilo das primeiras casas de Sião. É cercado por altos muros antigos. É silencioso e fresco, coberto como está, como as folhas trêmulas das árvores antigas. Não muito longe, a voz de uma mulher canta uma doce canção de ninar. Já devem ter passado algumas horas, porque os servos de Lázaro, que voltaram de uma viagem que não sei aonde fizeram, disseram: Seus discípulos já estão na casa, onde o jantar está sendo preparado. E João, depois de ter vindo conosco levar as frutas aos filhos de Joana de Cusa, foi buscar as mulheres e levá-las a José de Alfeu, que chegou hoje, quando sua mãe já não esperava vê-lo, e de lá para a casa do jantar, porque a noite está caindo.
Nós também iremos, é hora do jantar. Jesus se levanta e veste seu manto. Mestre, há algumas pessoas lá fora, pessoas ricas. Elas gostariam de falar contigo, sem serem vistas pelos fariseus. Disse um servo. Deixe-as entrar. Esther não se oporá. Está bem, mulher? Diz Jesus, dirigindo-se a uma mulher de idade avançada, que vem cumprimentá-lo. Não, Senhor, minha casa é tua, como sabes. Tu a usaste por tempo insuficiente. Tempo suficiente para que eu dissesse ao meu coração, era uma casa acolhedora. Ele diz ao servo, traz para dentro aqueles que estão esperando. Entram cerca de 30 pessoas de aparência nobre. Elas o cumprimentam. Uma delas fala em nome de todos. Senhor, tuas palavras nos comoveram. Ouvimos a voz de Deus em ti. Mas dizem que somos insensatos porque cremos em ti. O que faremos então? Quem crê em mim não crê em mim, mas crê naquele que me enviou, e cuja santíssima voz vocês ouviram hoje. Quem me vê, não me vê a mim, mas vê aquele que me enviou, porque eu sou um com o Pai. Por isso lhes digo que vocês devem crer para não ofender a Deus, que é o Pai de vocês e meu, e que os ama, a ponto de sacrificar o seu unigênito por vocês. Porque se os corações duvidam que eu sou o Cristo, não há dúvida de que Deus está nos céus. E a voz de Deus, a quem eu chamei de Pai hoje no templo, pedindo-lhe que glorificasse o seu nome, respondeu, aquele que o chamava de Pai, sem dizer que ele é um mentiroso ou blasfemo, como muitos dizem. Deus confirmou quem eu sou. Eu sou a sua luz. Eu sou a luz que veio ao mundo. Eu vim como luz ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e depois não as cumpre, eu não o julgarei. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aquele que me despreza e não aceita as minhas palavras, esse é quem o julgará. É a palavra anunciada por mim que o julgará no último dia, porque ela era sábia, perfeita, bondosa, simples, como Deus é, porque essa palavra é Deus. Não sou eu, Jesus de Nazaré, chamado filho de José, carpinteiro da linhagem de Davi e filho de Maria, uma jovem hebreia, virgem da linhagem de Davi, casada com José. Não sou eu quem falo. Não, eu não falei por minha própria conta, mas foi o meu Pai, aquele que está no céu, cujo nome é Jeová, quem falou hoje, aquele que me enviou, e ele me disse o que eu devia dizer e sobre o que eu devia falar. E eu sei que em seu mandamento há vida eterna. Portanto, as coisas que eu as digo como o Pai me disse, e há vida nelas. É por isso que eu lhes digo, ouçam-nas, pratiquem-nas, e vocês terão vida. Porque a minha palavra é vida, e quem a aceita, aceita também comigo o Pai do céu, que me enviou para lhes dar a vida. E quem tem Deus em si mesmo, tem a vida em si mesmo. Vão, que a paz venha a vocês e permaneça com vocês. Ele os abençoa e os dispensa. Abençoa também os discípulos. Mantém apenas Isaque e Estevão. Beija e dispensa os outros. E quando eles se vão, ele é o último a sair com os dois, e vai com eles pelas vielas mais solitárias e já escuras, até a casa da última ceia. E quando chega lá, abraça e abençoa Isaque e Estevão com particular carinho. Beija-os, abençoa-os mais uma vez, observa-os partir. Então bate a porta e entra. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.